Ítalo Santos é uma figura que entretenimento já vem acompanhando há bastante tempo. Então agora sim a gente chama a Bia, Beatriz Queiroz, que é editora assistente de entretenimento aqui do Portal Metrópolis. Bia, muito bem-vinda ao Contexto. Boa tarde. Oi, Neila, boa tarde, obrigada. Oi, Andresa. Então, Bia, gente, a gente... Sim, eu ia Pode pedir falar. para você contar um pouquinho mais do Ítalo e o que aconteceu nessa segunda-feira, porque além dele, o marido também está envolvido na história. Isso, a gente acompanhou aí a denúncia do Feuca, né, que acusou o Ítalo de adultizar crianças e adolescentes. E aí ele falou também uma coisa que chamou muita atenção das pessoas, é que o conteúdo do Ítalo acabava atraindo muitos pedófilos, né? Então isso tomou uma proporção muito grande, muitas pessoas acompanharam isso, e a gente acabou tendo aí um incentivo para que essa investigação que já estava correndo sobre o Ítalo desse uma acelerada, vamos dizer assim. E aí a gente teve a prisão hoje, tanto do Ítalo quanto do marido dele, né, o Euro, que é mais conhecido como Euro. Eles estão fora das redes sociais desde o começo da semana, mas eles eram pessoas muito conhecidas, como você falou, a gente já acompanhava há algum tempo, a gente teve o caso do casamento dele que vocês citaram, que viralizou, e a gente vem acompanhando por causa dessas denúncias, né, que foram muito focadas no que ele chamava de filhos, que eram as crianças e adolescentes que moravam com ele na mansão e que ele chamava também de turma do Ítalo Santos. E aí ele produzia alguns conteúdos que mostravam essas crianças e adolescentes em contextos que eram muito adultos, então eram ambientes com bebidas alcoólicas, com cenas que tinham muita conotação sexual. A gente tem aí o exemplo da Camilinha, que o Feuca fala, inclusive, no vídeo dele, de denúncia sobre o Ítalo Santos, que é uma mulher que era uma adolescente, ela tem 17 anos hoje, e ela aparecia muitas vezes com roupas curtas, decotadas, dançando no colo de outros menores de idade, e isso chamou muita atenção das autoridades para realmente investigar esse caso, né? Ele foi condenado não só por explorar menores, né, crianças e adolescentes, mas também há uma suspeita aí de tráfico de pessoas, né, Bia? Sim. Sim, existe essa suspeita que saiu agora, né, na decisão que foi tomada, ele está sendo investigado, né? A gente tem uma investigação correndo no Ministério Público da Paraíba e também no Ministério Público do Trabalho. Porque tem essa acusação tanto dele explorar e expor crianças e adolescentes, quanto desse tráfico humano, que a gente ainda não conseguiu entender se eles estão falando apenas das crianças que ele pegava em outras cidades e levava para morar com ele, ou se ele realmente fazia isso e levava crianças, mandava esses adolescentes para outros lugares, né? É uma coisa que a gente está aí atrás para ver realmente qual é o foco dessa parte da investigação. Mas ele também está sendo investigado por algumas outras coisas. Eles citam, por exemplo, no processo, que ele tem uma questão de também meio que colocar as crianças para trabalhar e elas não deveriam estar trabalhando porque elas são crianças, né? Então eles também estão colocando esses conteúdos dele como uma espécie de trabalho infantil dentro desse processo de investigação. Essas crianças, né, que ele estava explorando ali, alguma delas, ou a Camilinha, ou alguma dessas outras crianças que ele expunha, elas se manifestaram contra o Ítalo, né? Contra o Ítalo, elas estão testemunhando contra ele ou elas estão ainda naquela fase de defendê-lo das acusações? Você sabe dizer pra gente? Então, a gente não viu nenhuma das pessoas que, né, viviam ali com ele se manifestando ainda. A Camilinha teve o perfil também derrubado, então a gente não consegue saber qual é a opinião dela sobre isso. Mas a gente chegou a ver uma amiga, por exemplo, do Ítalo, que eu não lembro o nome dela exatamente agora, mas ela falou que isso era uma coisa que realmente acontecia e que ela já tinha feito uma denúncia anteriormente sobre ele. Então, existem pessoas que estavam ali ao redor que comentaram. A gente tem até uma matéria no site do Metrópolis que mostra também um vídeo um pouco antigo do marido do Ítalo falando que ele fazia de tudo com as crianças, o que as pessoas pudessem e não pudessem imaginar. Então, assim, a gente acredita que é uma coisa que realmente acontecia há muito tempo e que existem muitas coisas aí por trás que vão ganhar luz agora com essa investigação. Qual que era o alcance do Ítalo, Bia? Assim, quantos seguidores ele tinha? Não sei se a gente já conseguiu mensurar isso, o volume de pessoas que assistiam, né, esses vídeos, porque vamos lembrar aqui, né, gente, assim, ele estava cometendo ali um crime, mas muita gente estava acompanhando aquilo
e batendo palma porque ele estava fazendo, senão ele não teria esse alcance todo e essa rentabilização também dos vídeos que ele publicava, né? Então ele chegava em que público ali? Então, no Instagram, pelo que a gente deu uma pesquisada, porque o Instagram dele tá fora do ar, mas o que a gente tem de registro é que só no Instagram ele reunia cerca de 17 milhões de seguidores, o que é muita gente acompanhando esses conteúdos do que ele chamava de Turma do Ítalo, né? Então a gente fez um levantamento médio de que juntando as redes sociais ele tinha mais de 20 milhões, que é um número que a gente não consegue confirmar porque as redes estão fora do ar, né? E é válido lembrar que é muito comum nesse tipo de caso que as pessoas ganhem mais seguidores, tanto curiosos que querem acompanhar a situação, quanto pessoas que querem realmente consumir esse conteúdo. Ali que era todo tipo de gente que estava acompanhando o que ele postava, né? Desde pedófilos, adultos, mas também tinham muitos adolescentes, né? Não sei se dá pra gente mensurar um pouco quem é o público que consumia esse tipo de conteúdo. A gente não consegue mensurar, porque a gente precisaria, né, fazer ali um estudo de quem eram as pessoas que seguiam ele, mas eu acredito que sim, que tinha um pouco dessa mistura. Mas a gente tem relatos no vídeo do Felca, inclusive, que tinham muitos adultos que acompanhavam e que comentavam, e que isso é uma prática comum na internet. Se a gente for olhar outros perfis onde crianças estão sendo expostas, inclusive muitas vezes expostas pelos próprios pais, a gente vê que é muito comum que homens apareçam comentando, oferecendo presentes para as crianças, e homens adultos, pessoas que têm mais de 40, às vezes mais de 60 anos até, a gente vê muito facilmente nesse tipo de conteúdo, com crianças sendo expostas, principalmente com dancinhas, com crianças que estão usando roupas curtas, isso é muito fácil de achar. Então eu acho que realmente era uma mistura, tinha uma galera que acompanhava ali um pouco mais na brincadeira, achando que estava tudo bem, uma galera mais adolescente, mas também tinha um público adulto que sabia muito bem o que estava fazendo ali e que não era uma coisa boa, né? Onde ele está preso agora? Não sei se você tem esses detalhes da investigação. Por que foi decretada essa prisão e os próximos passos disso, Bia? Então, ele foi preso em Carapicuíba, em São Paulo, né? Junto com o marido. E aí eles realmente decidiram prender ele preventivamente para poder dar uma acelerada, e porque eles já fizeram algumas buscas, já tiraram os acessos deles de redes sociais. Então acho que eles querem realmente acelerar um pouco essa investigação e talvez dar início aí a um processo que termine numa condenação. Acho que o áudio está bem ruim, né, Neila? Não sei se só pra gente ou se tá todo mundo com dificuldade de ouvir a Bia. Mas conseguimos entender. A Bia agora no final explicou que ele foi preso em Carapicuíba, em São Paulo, que preferiu ficar por lá, ele e o marido. Essa prisão preventiva, assim como todas as preventivas, não sabemos quanto tempo vai durar. Mas é isso, a gente continua acompanhando a editoria de entreter, que a gente chama aqui no Metrópolis, entretenimento, e vamos continuar acompanhando o caso Ítalo Santos. Beatriz Queiroz, muito obrigada pela gentileza, pela participação aqui com a gente. É isso, Neila, precisando, tanto eu quanto a equipe estamos aí sempre disponíveis, e a gente vai estar acompanhando esse caso, e assim que a gente tiver novidades, a gente vai estar colocando no ar lá no metrópolis.com. Isso aí, lá no metrópolis.com.